Neste episódio vou partilhar contigo um erro que tanta gente comete quando começa um podcast de entrevista. Anda daí para descobrires. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Há um erro que quase toda a gente comete quando começa um podcast de entrevista e hoje vou falar-te sobre ele para que o possas evitar. Convida quem conhece, convida quem admira, convida quem acha que vai dizer que sim. E depois pergunta-se porque é que o podcast não está a crescer. É sobre exatamente este erro que nós hoje vamos falar. Chegamos ao terceiro episódio do mês e se ainda não ouviste os outros dois, vai lá primeiro. Porque este mês estou a construir aqui uma ideia, episódio a episódio, e faz a diferença se o ouvires por ordem. Por isso, se ainda não foste lá, faz aqui uma pausa e volta ao episódio número 1 do mês ou ao número 2 e depois voltamos a encontrar. Hoje então vamos falar de algo muito concreto. Como é que vamos escolher os convidados certos? Não os convidados que dão mais jeito, não os que são mais fáceis de convidar, mas os convidados estratégicos. Aqui está o ponto. Num podcast de entrevista, claro que temos de ter convidados. Pessoas que muitas vezes não conhecemos. Pessoas que podem não estar totalmente acessíveis na nossa rede, mas que acima de tudo podem estrategicamente agregar valor à nossa audiência. E, na verdade, muitas vezes o que é que acontece? Convidamos por simpatia e isto é inofensivo, mas tem uma consequência direta que a maioria não consegue entender. Quando convidas alguém só porque gostas daquela pessoa, ou porque é fácil, ou porque sabes que ela vai dizer que sim, tens aqui uma decisão nesse convite que é apenas baseada em ti e não a pensar na tua audiência. E a tua audiência sente isto. Ela pode não saber explicar, pode não saber porquê, mas sente. A conversa pode ser boa, mas não lhe diz nada. O convidado pode ser simpático, mas não é relevante. E aí está o grande problema. E imagina 3 ou 4 episódios assim, o que é que acontece? As pessoas deixam de ouvir. Então, a escolha dos convidados é crucial. E é exatamente por isso que nós no programa Podcast de Entrevista dedicamos um tempo só a esta escolha de convidados. A escolha dos convidados é mesmo essencial. Então, antes de tu convidares alguém, faz-te uma pergunta simples. Esta pessoa ajuda verdadeiramente a minha audiência a resolver um problema? Esta pessoa ajuda a minha audiência a ganhar uma nova perspectiva? Ou esta pessoa ajuda a minha audiência a não se sentir sozinha? Se a resposta for sim, então, check. É um bom convidado. Mas se a resposta for não, na verdade podes gostar muito do trabalho dela, mas não vai adiantar. Mais vale pensares melhor. Isto não significa que não podes convidar as pessoas que admiras. Não, não é nada disso. Significa apenas que tu tens de encontrar o ângulo certo para fazeres esse convite. O que é que essa pessoa tem para dizer que a minha audiência precisa de ouvir? Afinal, porque é que a minha audiência deve ouvir essa pessoa? Qual é o ângulo que eu tenho que escolher? E aí sim, quando tiveres este ângulo certo, está na altura certa de o convidares. Não é convidar apenas porque admiramos, não é convidar apenas porque conhecemos, não é convidar apenas porque gostamos, é convidar com estratégia. E isto é essencial. Então, antes de avançar com qualquer convite, eu vou voltar a repetir, qualquer convite, faz isto. Escreve o nome do convidado e escreve uma frase sobre o que é que esta pessoa vai trazer ao teu ouvinte, à tua audiência, que tu não vais conseguir sozinha. E isto sim vai fazer a diferença. Se não conseguires escrever uma frase em menos de 2 minutos sobre esta pessoa e sobre aquilo que ela vai agregar à tua audiência, não é um bom convidado para o teu podcast.
não é o convidado certo ou não é o momento certo para o trazeres. Então não o convides. Para, ou então pensa melhor. Qual é que é afinal o ângulo que isto pode agregar valor à minha audiência? Quando tu consegues escrever esta frase com clareza, com rapidez, tens meio convite feito. A verdade é esta, porque esta frase é exatamente o que tu vais dizer à pessoa quando a convidares. É simples, não é? Não é fácil, mas é simples, eu sei que sim. Mas esta reflexão vai fazer total diferença. Muitas vezes convidamos por impulso, convidamos por admiração, convidamos porque temos boas conversas com aquela pessoa e esquecemos-nos da estratégia. Esquecemos-nos do ponto essencial, que é para quem é que eu vou falar. E há aqui este ponto que não pode, não deves mesmo descurar. É para quem é que tu vais falar, porque se o fizeres de uma forma qualquer, as pessoas deixam de te ouvir. Então, se estratega, pensa exatamente qual é que é o ângulo certo para convidares aquela pessoa. E se não conheceres aquela pessoa de lado nenhum, faz o convite na mesma. O mais importante é testares, é elaborares, é experimentares, é até sonhares. Quem sabe se essa pessoa não vai realmente aceitar o teu convite. Ok? Então, antes de fechar este episódio, quero renovar o meu convite. O meu convite para te juntares ao programa Podcast de Entrevista. Sim, são 5 dias. Em 5 dias tu vais realmente perceber isto sobre a estratégia certa para convidares e vais perceber muito mais. Como é que convidas, como é que preparas o guião, como é que gravas com clareza. Tens acesso a vídeos e a materiais práticos e ainda uma sessão de mentoria comigo no final para entenderes como é que podemos afinar este podcast para verdadeiramente servir o teu negócio. As vagas são limitadas, o link está na descrição deste episódio. Se realmente tens aquele nome escrito desde o episódio 1 deste mês, já sabes o que é que tens de fazer. Conto contigo no programa Podcast de Entrevista. Encontramo-nos lá. Começamos dia 4 de maio. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Chua!